Hoje, vamos mergulhar em um tema que tem despertado a curiosidade e, para muitos, até mesmo um certo temor. Estamos falando do enigmático rio Eufrates, um dos rios mais icônicos da história, que tem sido palco de eventos e profecias que ecoam por milênios. Nos últimos tempos, relatos de sons misteriosos surgindo de suas águas, ecos de gritos angelicais e até a alarmante secagem de suas margens têm causado alvoroço entre os moradores da região e aqueles que seguem as profecias bíblicas. Imagine a cena: uma vasta extensão de água que, ao longo dos séculos, tem nutrido civilizações e sido testemunha de eventos históricos marcantes. Agora, os habitantes locais estão começando a notar fenômenos inexplicáveis. O que realmente está acontecendo com esse rio que já foi considerado a fonte da vida na antiga Mesopotâmia? Porque os sons estranhos ecoam como lamentos nas noites tranquilas. E o que a secagem das suas águas pode significar em um contexto espiritual e profético? Antes de seguirmos, gostaria de agradecer a cada um de vocês por fazer parte da nossa comunidade. Aqui no canal O Livro do Aprendiz, acreditamos que cada história compartilhada nos ajuda a entender melhor o mundo e a nós mesmos. Inscreva-se no canal e prepare-se para uma jornada intrigante, repleta de detalhes fascinantes e emoções que podem nos levar a refletir sobre o que está por vir. Fique ligado, porque a profecia bíblica relacionada ao rio Eufrates está mais viva do que nunca e, ao final deste vídeo, você pode se surpreender com as conexões que faremos. Vamos juntos explorar esse mistério que nos chama. Vamos começar falando sobre o rio Eufrates, uma verdadeira artéria da história que tem testemunhado o florescimento de civilizações e o desenrolar de narrativas épicas ao longo dos séculos. Você sabia que este rio, que se estende por mais de 2.700 quilômetros, não é apenas uma fonte vital de água, mas também um símbolo de vida e prosperidade na antiga Mesopotâmia? No entanto, nos últimos anos, o que temos visto é um cenário alarmante que nos leva a questionar: o que está acontecendo com o Eufrates? Em 2023, os relatos de secagem das suas águas se intensificaram, e essa situação já não é apenas uma questão ambiental isolada. As comunidades ribeirinhas, que sempre dependeram do Eufrates para a agricultura e a pesca, estão enfrentando uma crise sem precedentes. A realidade é dura. As águas que outrora corriam com força estão diminuindo, revelando bancos de areia e pedras que antes estavam submersos. Isso não é apenas uma perda ecológica, mas um eco das profecias bíblicas que falam sobre a seca deste rio como um sinal de tempos de transformação e provações. A secagem do rio Eufrates não deve ser encarada apenas como uma anomalia climática, mas como um alerta que ressoa através das eras. Muitos acreditam que esses eventos estão interligados a algo maior, uma narrativa profética que nos convida a refletir sobre o futuro da humanidade. O que isso pode significar para as gerações futuras? À medida que analisamos os impactos sociais, econômicos e espirituais dessa crise hídrica, vamos juntos investigar os desdobramentos dessa situação, que pode ser um sinal de que as profecias estão se concretizando diante de nossos olhos. Recentemente, a tranquilidade das margens do rio Eufrates foi quebrada por relatos de moradores sobre sons estranhos e perturbadores, que têm gerado uma onda de inquietação na região. Esses sons, descritos como gritos angelicais, ecoam pela paisagem, trazendo um sentimento de apavoro e mistério a todos que os ouvem. A pergunta que surge em meio a essa situação intrigante é: o que realmente está acontecendo? Por que esses sons, tão intensos e angustiantes, estão ressoando nas águas desse rio tão histórico? Esses gritos, que para muitos parecem ecoar como um aviso ou um chamado, levantam questões profundas que conectam o presente ao passado. Seriam os anjos caídos mencionados nas antigas profecias, aqueles que, segundo a tradição, estão selados neste local, finalmente rompendo seu silêncio? Ou talvez sejam entidades que se manifestam para nos alertar sobre algo iminente. O fato é que, independentemente da origem, esses sons misteriosos têm o poder de nos fazer refletir sobre o que está por vir.
Eles criam um clima de expectativa e temor, fazendo com que muitos questionem o significado profundo dessas manifestações. À medida que nos aprofundamos nesse fenômeno, devemos considerar: esses gritos podem ser um chamado para a humanidade, uma súplica por atenção em tempos de transição ou um aviso claro de eventos que estão por se desenrolar. A história do rio Eufrates é marcada por acontecimentos grandiosos e eventos que moldaram civilizações. Agora, à medida que esses sons preenchem o ar, somos convidados a olhar para além da superfície e investigar as verdades ocultas que podem estar se revelando diante de nós. Fiquem conosco enquanto exploramos essa questão que toca o coração da espiritualidade e da profecia, buscando respostas para esses ecos misteriosos que nos cercam. Agora, vamos nos aprofundar em um tema que fascina e instiga a imaginação de muitos: a profecia bíblica relacionada ao rio Eufrates. Este rio, ao longo das Escrituras, é mencionado em várias passagens, sempre associado a eventos significativos e transformadores na história da humanidade. Desde os tempos antigos, o Eufrates simbolizou não apenas a vida e a fertilidade, mas também um palco para a realização de promessas divinas e alertas proféticos. Mas o que exatamente nos dizem essas profecias e como se conectam com os eventos atuais que estamos testemunhando? Particularmente, há referências poderosas que associam os anjos caídos ao rio Eufrates, com narrativas que falam sobre sua ligação com os últimos dias, um tempo de grandes tribulações e transformações espirituais. Muitas dessas passagens bíblicas sugerem que os acontecimentos ao longo do Eufrates são sinais de que o fim dos tempos se aproxima. Agora, com o rio secando e os sons enigmáticos ressoando em suas margens, a pergunta que ecoa entre os estudiosos e os crentes é: estamos realmente vivendo esses tempos profetizados? O que antes era considerado um mero relato agora se torna uma realidade palpável, que nos leva a refletir sobre o futuro. As mudanças alarmantes que estamos vendo no Eufrates, somadas aos relatos de anjos caídos gritando, podem muito bem ser interligadas a essa narrativa profética. Essa interconexão entre os eventos naturais e as escrituras antigas cria um senso de urgência e nos provoca a buscar uma compreensão mais profunda. O que essas manifestações significam para nós como indivíduos e como sociedade? Estamos sendo convocados a prestar atenção ao que está se desenrolando diante de nossos olhos. Vamos explorar juntos essas questões e as implicações que elas têm para o nosso entendimento da espiritualidade da história, enquanto desvendamos a relevância do rio Eufrates no contexto das profecias bíblicas. Os anjos caídos desempenham um papel profundo e intrigante na narrativa bíblica, sendo frequentemente associados a temas de queda, redenção e juízo. Com os recentes relatos de gritos provenientes do rio Eufrates, muitos se perguntam sobre a origem e o significado desses sons perturbadores. Seriam eles ecos de advertências celestiais, alertando-nos para os perigos que nos cercam, ou manifestações de algo mais sinistro, uma presagem de eventos sombrios que estão por vir? A ambiguidade dessas vozes ressoantes deixa um rastro de incerteza, mas também de fascínio. Os moradores que habitam nas proximidades do Eufrates têm compartilhado suas experiências, e os sentimentos que emergem a partir dessas vivências são variados e intensos. Para alguns, os gritos soam como um chamado espiritual, um convite para refletir sobre suas vidas e o estado do mundo ao seu redor. Outros, no entanto, sentem uma onda de medo e apreensão, interpretando esses sons como uma manifestação de forças que ultrapassam nossa compreensão. O impacto emocional e psicológico desses relatos não pode ser subestimado. Muitos se encontram angustiados, buscando respostas para esses fenômenos inexplicáveis. Não perca a próxima parte do nosso vídeo, onde vamos trazer depoimentos reais de pessoas que ouviram esses sons. Essas histórias, repletas de emoção e medo, nos ajudarão a entender melhor o que está acontecendo no rio Eufrates e o que esses gritos podem significar em um contexto mais amplo. Prepare-se para se aprofundar nas experiências humanas que se entrelaçam com os mistérios divinos, enquanto exploramos juntos a complexidade dessas manifestações e suas implicações em nossas vidas.
Ao longo dos últimos meses, um número crescente de pessoas tem se sentido compelido a documentar suas experiências incomuns relacionadas ao rio Eufrates, utilizando vídeos e postagens em redes sociais como forma de compartilhar suas histórias. Esses relatos variam em detalhes, mas têm uma coisa em comum: todos expressam uma profunda sensação de desconforto e intriga. Em nossos próximos vídeos, vamos apresentar essas narrativas impactantes de moradores que afirmam ter visto sombras misteriosas e ouvido os anjos caídos gritando nas margens do rio, criando um clima de mistério que permeia a região. Esses testemunhos incluem situações de medo e confusão, onde muitos descreveram encontros que desafiavam a lógica e a razão. Imagens de sombras passando rapidamente pelas águas ou sons etéreos que fazem o coração disparar têm sido comuns. À medida que essas histórias se espalham, as comunidades locais estão começando a se perguntar se esses fenômenos estão de alguma forma interligados à secagem alarmante do rio e às profecias que falam sobre o que acontecerá quando os anjos forem libertados de seu cativeiro. A conexão entre o sobrenatural e o tangível se torna cada vez mais clara, e as questões que surgem são repletas de peso e significado. Convidamos você a acompanhar-nos nesta jornada de exploração e descoberta, onde iremos expor não apenas os relatos, mas também as emoções por trás deles. Vamos examinar a narrativa mais ampla que envolve o rio Eufrates, as sombras que habitam seu entorno e a interpretação dessas experiências sob a luz das profecias antigas. Prepare-se para uma viagem que nos levará a lugares onde a realidade e a espiritualidade se encontram, revelando o que está por trás dessas vozes e sombras que estão intrigando todos nós. O que podemos esperar para o futuro diante de tudo o que estamos testemunhando? O rio Eufrates, uma vez vívido e abundante, agora se vê mergulhado em uma crise alarmante, enfrentando secas que desafiam sua própria essência. Os sons misteriosos que emergem de suas águas têm deixado os moradores não apenas assustados, mas também intrigados, gerando um clima de expectativa e apreensão. O que realmente está acontecendo nas margens desse rio histórico? O que esses eventos significam para as comunidades que dependem de suas águas e para a humanidade como um todo? As perguntas que surgem são profundas e perturbadoras. Será que estamos vivendo um momento de transformação? Os relatos de gritos angelicais e sombras enigmáticas indicam que há mais do que simplesmente uma crise ambiental em jogo. Estamos à beira de eventos que podem alterar nosso entendimento do mundo e do papel que a espiritualidade desempenha em nossas vidas. À medida que as peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar, é fundamental que continuemos acompanhando de perto o desenrolar desses eventos. Fique conosco para mais atualizações sobre o que está acontecendo ao longo do rio Eufrates. Estaremos trazendo informações, análises e relatos em tempo real que ajudam a esclarecer esses fenômenos intrigantes. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade sobre esse assunto que tem cativado e intrigado o mundo. Sua participação é fundamental nessa jornada de descoberta, onde juntos poderemos explorar os mistérios que envolvem este rio e o que seu futuro pode nos reservar. E aí, o que você acha de tudo isso? Esses sons misteriosos que têm ecoado ao longo do rio Eufrates são realmente os anjos gritando? Ou há uma explicação mais lógica por trás desses fenômenos? Queremos ouvir você. Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe suas próprias experiências ou teorias sobre o que está acontecendo. A troca de ideias é fundamental para que possamos explorar juntos esse mistério que fascina tantas pessoas. Se você gostou do vídeo e se sente tão intrigado quanto nós por esses relatos, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos espalhar a curiosidade e a busca por respostas sobre o que o rio Eufrates tem a nos contar. Sua participação é essencial nessa jornada. Cada comentário, cada compartilhamento, ajuda a ampliar nossa discussão e a trazer mais pessoas para essa conversa fascinante. Junte-se a nós enquanto continuamos a explorar os mistérios que cercam este rio histórico e suas implicações para o nosso futuro.
Estamos ansiosos para ler suas opiniões e teorias, e prometemos que voltaremos com mais conteúdo relevante e instigante. Então, ative as notificações para não perder nada do que está por vir e vamos juntos desvendar os segredos do Rio Eufrates. Não se esqueça de nos acompanhar aqui no canal, O Livro do Aprendiz, para mais descobertas e reflexões que irão enriquecer nossa jornada juntos.